Olá pessoal, Charles Santos falando aqui e hoje traremos um assunto muito especial com o Dr. Alberto Moraes, professor universitário, biomédico, que entende bem aí do assunto sobre essa questão do vírus, irá nos esclarecer aqui a respeito do ambiente escolar. Muitas pessoas ficaram com dúvidas falando do fechamento do comércio e da reabertura das escolas. Nós não entraremos nesse ponto aqui, só que é bem diferente um ambiente do outro, por causa das pessoas que o preenchem. O ambiente escolar, em sua maioria, são alunos, no comércio, a maioria são pessoas adultas. Então, é diferente até pela natureza de quem participa, mas enfim, o foco desta live, o foco é trazer segurança para você, pai, para você, mãe, para você, professor, que vai vivenciar o ambiente escolar e está naturalmente com medo. Naturalmente com medo. São notícias o dia todo a respeito de mortes por Covid, pessoas próximas a nós internadas, entubadas, isso nos dói muito. Nós estamos num momento de constante oração. Agora, numa reunião que eu finalizei no gabinete, nós oramos por algumas famílias que estão com pessoas internadas por Covid, mas precisamos fazer uma separação para que você entenda que o ambiente escolar é um lugar seguro. E nós iremos demonstrar isso aqui nessa live com argumentos científicos. Eu peço para que você se despreencha desse preconceito, para que você esvazie a xícara e ouça com atenção a palestra do Dr. Alberto. Com atenção, do início ao final, e você vai entender melhor a importância de se retornar às aulas e que o ambiente escolar é um lugar seguro. Doutor Alberto, com a palavra. Muito boa noite a todos. É um prazer poder estar aqui, só não é um prazer maior, porque infelizmente nós estamos nesse momento de crise na nossa cidade, na saúde pública de Uberlândia, e porque eu estou aqui para falar sobre essa situação delicada do retorno das aulas presenciais. Esperava estar discutindo aqui os meus dados de pesquisa científica. Nós, como cientistas, adoramos divulgar os nossos dados de pesquisa, até como uma forma de obter financiamento. Então, eu esperava estar aqui para conversar com vocês numa situação muito mais tranquila, uma situação de normalidade, mas infelizmente é isso que o destino nos colocou. Então vamos lá, o meu trabalho aqui vai tentar ter uma conversa bastante clara com os espectadores sobre se há ou não segurança no retorno às aulas presenciais, mesmo aqui em Uberlândia, nós estamos nessa situação bastante caótica do ponto de vista de disponibilidade de leitos de UTI. E o que eu posso dizer é que, falando do ambiente escolar, sim, há segurança, e eu vou passar alguns dados para vocês sobre o que nos leva a crer, as evidências que nos levam a crer que essa segurança existe e que é possível que os alunos retornem à escola. Agradeço a disponibilidade do vereador Charles em oferecer esse espaço para que eu pudesse passar esse conhecimento para vocês, ao apoio técnico aqui do Adriano, que está ajudando na live, já agradeço de antemão a atenção de todos vocês, espero que seja de muita utilidade, que vocês aproveitem bastante o conteúdo. Tá? Falando um pouco sobre mim, mais do que como biomédico e como pós-graduado em biologia celular, eu posso contribuir com vocês principalmente como cientista. Porque o trabalho de um cientista, dentre tantos outros, envolve capacidade de analisar dados, de coletar dados, de analisar dados, de interpretar dados. Então, a minha formação científica, ela contribui enormemente para que eu consiga garimpar na literatura científica informações relevantes que possam me ajudar a chegar numa conclusão específica. Nesse caso, a segurança do retorno presencial. Então, pessoal, a minha contribuição aqui hoje, ela se dá principalmente como cientista, tá?
o que eu posso trazer para vocês de informação que outros canais, de repente, não podem ou não têm conseguido. Faz parte da minha atuação diária, como cientista, buscar artigos científicos, ler artigos, escrever e publicar artigos e formar cientistas. Então, essa capacidade analítica, ela é inerente à minha profissão. Ela faz parte do meu dia a dia, tá? Então, é através disso que eu posso contribuir com vocês, trazendo essas informações, através de muita leitura dentro das bases de dados, tá? Existe, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Só um instantinho para ver se ele começa. Ótimo. Interruptions. Ótimo. Existe um website chamado de PubMed, tá? Que vocês acessam por www.pubmed.com, mas por via das dúvidas, entra lá no Google e procura lá PubMed, tá? Que vocês vão ter acesso a essa base de dados. O PubMed é simplesmente a maior e melhor base de dados de artigos na área química biológica que nós temos no mundo, tá? E de acesso mais amplo para a população em geral, não só cientistas, tá? É claro que nem todos os artigos ali são de acesso aberto a todas as pessoas, porque algumas revistas elas têm artigos, são revistas pagas, e os artigos só podem ser acessados se você paga por eles, e não se paga barato. Mas para boa parte do conteúdo e tudo que diz respeito, ou pelo menos quase tudo que diz respeito hoje em dia à questão de Covid, tem tido acesso aberto, que é extremamente importante porque nos garante acesso à informação, tá? Então, quem tiver interesse, entre nessa base de dados, vai aparecer lá uma barrinha de busca igualzinha ao Google, onde vocês vão preencher algumas palavras de busca, tá? Eu sugeriria para quem tiver interesse nessa parte, isso aqui falha toda hora. Para quem tiver interesse nessa parte, eu sugeriria vocês utilizarem como termo de busca, por exemplo, Covid, Children. Nós estamos falando numa base de dados que tem artigos em inglês, tá, pessoal? Então, vai exigir aí, claro, algum conhecimento de língua estrangeira, ou pelo menos capacidade de traduzir o material, Covid, Children, Schools, por exemplo. São 3 palavras-chave que vocês podem colocar lá. Para dar uma estudadinha no que vai aparecer uma lista imensa de artigos científicos, e é um trabalho de formiguinha mesmo, que é exatamente isso que eu tenho feito, pegar cada artigo, dar uma olhada, ver o resumo, ver os resultados principais, tá? Para a gente ter uma ideia do que tem sido publicado a esse respeito. É assim que a gente descobre, é assim que a gente aprende. Isso explica, pessoal, porque talvez esses dados não sejam difundidos para o grande público, tá? Porque esse é um trabalho de cientistas, de médicos acostumados a lidar com essa base de dados. Não é trabalho em geral de jornalista, né? De divulgadores de informação, ou seja, como nós temos aí uma falha, né, nessa capacidade, e aí eu faço uma autocrítica à ciência que é feita, nós temos uma falha muito grande em distribuir esses dados para a população em geral, termina que as pessoas não ficam sabendo da existência desses dados que são tão importantes, tá? Mas vamos lá. Para vocês entenderem um pouco do que acontece, de como nós chegamos nessa situação que envolve o fechamento das escolas, vou falar um pouquinho do histórico para vocês, de por que as escolas foram um dos primeiros setores afetados, tá? Logo que a pandemia atingiu a Europa e depois começou a chegar na América, a grande, massiva maioria dos países começou a fechar suas escolas, com medo de uma disseminação terrível do vírus dentro do ambiente escolar e, com isso, contaminar todo o restante da população de uma forma muito rápida, tá? Uma doença essa que nós vimos, ela é extremamente perigosa, ela é extremamente incerta, né? Nós não sabemos o que acontece no corpo de cada um, não importa se você tem comorbidade, não tem comorbidade, né?
Então, a intenção foi parar o avanço dessa doença no ambiente escolar. Mas por que o ambiente escolar, Alberto, é tão perigoso, ou supostamente seria tão perigoso assim? Tá? Ou seja, porque as crianças elas foram consideradas esses vetores silenciosos? Porque é isso, pessoal, que acontece com a gripe. E aí a gripe, eu estou falando da gripe influenza, tá? É aquela gripe causada pelo vírus influenza. Então, vou colocar aqui influenza, tá? Essa gripe que nós temos, que nós convivemos com ela há muito tempo, para a qual nós temos, inclusive, vacina, tá? O que acontece com a influenza? A taxa de transmissão dessa doença no ambiente doméstico, por exemplo, é de 38%. Ou seja, uma criança que esteja carregando em seu corpo o vírus influenza, ela tem 38% de chance de contaminar alguém no ambiente doméstico. Seja pai, seja mãe, seja tio, tia, irmão, irmã, vovó, bisavô, bisavó, tá? Essa taxa é altíssima. E as crianças, elas são excelentes vetores desse vírus. Muitas vezes elas não têm sintomas. Elas transmitem ou podem transmitir esse vírus mesmo quando não tem sintomas, tá? Então nós estamos falando aqui do que, gente? De gripe, ok? Gripe influenza. O que isso tem a ver com Covid, Alberto? Tem a ver que o Covid não deixa, Covid-19, não deixa de ser uma gripe, tá? É uma doença viral com sintomas gripais, tá? Todo mundo já está cansado de ver aí na mídia, a febre, a tosse, a dor de cabeça, os problemas pulmonares, ela é uma gripe, mas ela não é uma gripezinha, tá? Ela não é uma gripezinha, ela é uma gripe séria. Ela pode ser uma gripezinha para uma boa parte da população, mas para uma porção considerável da população, está muito claro e evidente para nós de que ela está longe de ser uma gripezinha. Tá? Os efeitos disso nós estamos vendo aí. Mas, em sendo a Covid-19 um tipo de gripe causada por um coronavírus, tá? Que existem diversas variedades de coronavírus disponíveis aí, né, que tem, com os quais nós temos contato, tá? O que causou a epidemia da SARS, por exemplo, né, na década passada é um tipo de coronavírus, só para vocês terem uma ideia, que causou o MERS, é um tipo de coronavírus, se eu não me engano. Então, esses vírus causam gripes, mas causam gripes mais severas do que a influenza, tá? Pelo menos como a gente conhece hoje, ok? Em sendo a Covid-19 causada por um vírus que causa uma gripe, ou em sendo essa doença uma gripe, qual é a lógica natural, pessoal, de uma doença nova que estava se espalhando muito rapidamente pelo mundo todo, tá? E estava começando a levar uma grande quantidade de pessoas, de adultos, principalmente idosos e pessoas com comorbidade. Qual é a tendência natural? Em sendo ela uma gripe, vamos fechar as escolas porque as crianças são os vetores, tá? É daí que veio desses 38%, gripe, associa-se isso com Covid, que é uma doença gripal, tá? Foi a lógica, tá? Foi a decisão mais lógica que se obteve no momento. Fechar escolas para conter a disseminação, ok? Só que era uma doença nova, nós não sabíamos exatamente o que ia acontecer. O bom da ciência é que depois de um tempo que a gente observa, o cientista é um grande observador, ele é um contemplador da natureza. Então ele observa as coisas acontecendo. Depois de um tempo que nós vemos as coisas acontecendo, a gente começa a perceber que as coisas não são exatamente como se acreditava no início. Desde então que nós temos de novo, portanto, tá? O que os cientistas, os estatísticos, os países, os governos começaram a perceber daí em diante, tá? E aí eu tenho alguns dados para mostrar para vocês aqui. Por exemplo, na Itália, em fevereiro, quando a Itália estava enfrentando um dos piores momentos da pandemia lá, eles tinham conseguido avaliar 86% da população italiana, tá?
e eles avaliaram que a taxa de transmissão geral era de 2,6%. Então, a gente vê que não é como influenza, tá? Ela se espalha rápido, mas também não se espalha com a mesma velocidade da influenza, tá? Só que uma coisa muito interessante que eles viram é que, até então, nenhum caso era observado entre as crianças. E aí, o espectador mais atento, ele vai se perguntar, é claro, as escolas foram fechadas, as crianças estavam dentro de casa? Sim, só que essas crianças estavam convivendo com adultos. Adultos esses que estavam sendo afetados pela Covid-19. Ou seja, existia uma alta probabilidade dessas crianças serem afetadas, serem contaminadas, terem um contágio, sofrerem um contágio dessa doença, desse vírus no ambiente doméstico. E eles perceberam que não tinha casos de crianças, mesmo com adultos doentes. E, comparativamente à gripe comum, por exemplo, seria quase impossível disso acontecer. Tá? Em algumas residências, seguramente nós teríamos transmissão dessa doença para as crianças. Isso foi claro no período avaliado, tá? Com 86% da população avaliada até então na Europa. Mas só na Itália? Não. Posteriormente, não muito tempo depois, eles observaram isso também no Japão, na Islândia e na China, só para citar alguns exemplos. Ou seja, peraí, será que as crianças não são esses vetores silenciosos que nós acreditávamos, como é o caso da gripe? Será que elas não carregam o vírus, ou elas carregam esse vírus e não transmitem? Tá? Vamos a mais informações. Gravidade da doença. Diversos estudos mostraram coisas muito semelhantes a isso. As crianças têm infecções que nós chamamos de infecções subclínicas em 75% dos casos. Ou seja, a cada 100 crianças que contraem Covid e que têm algum sintoma, esse sintoma é considerado como subclínico. É aquela gripe muito leve. É uma tossezinha, é um espirro, um nariz escorrendo, um aumento de temperatura que não chega a preocupar, tá? Não são casos nos quais normalmente você vai pegar essa criança e levar para o hospital na mesma hora. Meu filho está com febre há 3 dias, vou levar no hospital. Não era isso. A cada 100 casos, 75 eram extremamente leves. Claro que 75 desses eram casos com sintomatologia mais clássica e um número ainda menor de sintomatologia um pouco mais pesada nas crianças, tá? Estou falando de crianças entre 10 a 14, que ainda é considerado criança em alguns dados, e até 19 anos, tá? Então, eles avaliaram isso nessa faixa aqui, 10 a 19 anos. Comparativamente, nas pessoas acima de 70 anos, então 70 anos ou mais, tá? Esse número é extremamente diferente, extremamente relevante, pessoal, porque nas pessoas com mais de 70 anos, apenas 25% dos casos são subclínicos. Ou seja, 75%, 3 em cada 4 idosos acima de 70 anos desenvolvem infecções com sintomas clínicos, tá? Que podem exigir tratamento, hospitalização, ok? Só para vocês perceberem a diferença clara que existe entre esses dois extremos, ok? Posteriormente, apareceu a tal da síndrome ou doença de Kawasaki, que é uma vasculite, ou seja, você tem aí um problema nos vasos sanguíneos, tá? Um problema vascular, dentre outros que acometem as pessoas. Não é uma doença nova, tá? Ela não é um fruto da Covid, ok? Da Covid-19. Ela é uma doença já conhecida, já mais antiga, ok? Só que começou-se a perceber uma possível relação dessa síndrome da doença de Kawasaki com crianças que tiveram Covid ou que pelo menos tiveram contato com adultos com Covid no seu ambiente doméstico. Só um minutinho. Claro. Nós já estamos com várias pessoas aqui, até o presente momento, nunca ficou abaixo de 57 pessoas. Eu vou pedir algo para vocês agora.
você pai, você professor, você educador, que está vendo essa aula, que olha a riqueza dessa aula. Peço que você vá lá agora no botão compartilhar, compartilhe essa live, nós precisamos dar alcance a esse conhecimento, porque nós estamos sendo bombardeados com uma série de conhecimentos rasos, e nós estamos trazendo aqui para vocês conhecimento científico, tal como a vacina. Quem é contra a vacina é doido. Quem é contra a vacina é doido. A gente é a favor da vacina. A vacina salvou milhões de vidas no século passado, vai salvar agora também. Nós somos a favor da vacina, somos contra a imposição, né? Agora, do mesmo jeito que você é a favor da vacina, que é algo científico, preste atenção nessas informações, porque é ciência, então não tem como virar as costas para a ciência. Eu peço a você que está conosco nessa luta de retorno às aulas presenciais, compartilhe em vários grupos essa live. Depois que você compartilhar, enquanto eu falo aqui, vai lá e compartilha. Compartilha em vários grupos. Vai também no seu perfil e faz uma sala de vídeo lá no seu perfil para que possamos dar mais alcance. Se cada um dos que estão aqui compartilhar em apenas 10 grupos, nós iremos aumentar consideravelmente o alcance destas informações. Olha a riqueza das informações que ele está trazendo aqui. Então, eu te peço ajuda. Nós trazemos essa informação aqui e contamos com sua luta compartilhando essa live, tá bom? Então compartilha e quando acabar a live, copia o link e envia nos grupos de WhatsApp. Então esse é o pedido que eu faço para vocês. Desculpa a intervenção aqui, mas era necessário. Doutor, depois fala. Obrigado, vereador. Então, voltando aqui à nossa vasculite, né, a síndrome ou doença de Kawasaki, então, existiu uma tendência de associar essa vasculite com esses casos de Covid, seja da própria criança, seja casos em casa. Ou seja, a criança tem o vírus, não tem sintomas, e depois de algumas semanas a meses ela vai lá e desenvolve essa vasculite. Sobre isso que eu tenho que falar, pessoal. A gente tem que tomar cuidado com certos estudos estatísticos. Vou dar um exemplo para vocês, bastante simples, que eu utilizo muito nas minhas aulas, quando eu converso com os meus alunos da graduação ou da pós-graduação, tá? Se você faz uma pesquisa científica para correlacionar qual é a relação entre câncer de pulmão com determinados hábitos de vida das pessoas, tá? Você pode chegar numa correlação bastante estranha de que bebedores de café, aquele cafezinho preto, tá? Bebedores de café têm uma maior predisposição a desenvolver câncer de pulmão. Aí você pensa, meu Deus, mas que loucura é essa? Nós temos em estatística algumas associações que são chamadas de associações fortuitas, tá? Que são causalidades. Causalidades, tá? São coincidências, talvez seja o termo mais adequado para utilizar aqui. Coincidências. Por que eu chego nessa associação de que pessoas que bebem muito café vão ter câncer de pulmão? Porque um dos hábitos de pessoas que fumam bastante, por exemplo, pode ser tomar café. Uma associação comum que existe entre os que fumam, tá? Frente aos que não fumam, por exemplo. Ou seja, qual é a ligação real que nós conhecemos, pessoal? É aqui, ó. Quem fuma tem uma maior predisposição a desenvolver câncer de pulmão. Predisposição, não quer dizer que vai, mas aumenta as chances. Só que como quem fuma, em geral, toma muito café, você acaba achando uma relação aqui que é ilógica do ponto de vista biológico até onde nós conhecemos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com associações como essa, por exemplo, que foram feitas, né, entre a síndrome de Kawasaki, essa vasculite, e a Covid-19, porque pode ser uma mera coincidência. Só para vocês terem uma ideia, falando um pouco mais sobre essa doença aqui, já que ela assusta, né, a sintomatologia dela assusta, muitas vezes leva a criança para UTI, tá? Uma reportagem colocou esses dias aí 59 casos de crianças com essa síndrome de Kawasaki no estado de Minas Gerais, tá? Antes da Covid, tá, povo? Antes da Covid,
Vocês têm ideia quantas crianças por ano são afetadas por essa doença no Brasil? 15 mil. São 15 mil crianças. Considerando uma população de 35 milhões de crianças no Brasil, tá? Arredondando dados do IBGE, isso dá, gente, uma criança afetada para praticamente 2.300, qualquer coisa bem próxima disso. Ou seja, isso aqui é considerado como um evento extremamente raro, tá? E, detalhe, nunca levou ninguém a se preocupar a ponto de fechar a escola. Ok? Entendem a gravidade da coisa? No caso aqui de Minas Gerais, já que nós estamos falando desses 59, vamos pensar numa população aí de 6 milhões de crianças, se os dados estiverem bem corretos, né? Não é muito fácil a gente achar essas informações de forma fácil no IBGE, infelizmente, de forma precisa. Não tenho muita experiência com isso, mas dá para ter uma estimativa. 6 milhões de crianças no estado de Minas Gerais, 59 casos, isso dá uma incidência ainda mais baixa do que essa aqui que vocês estão vendo. E isso aqui é em tempos de Covid. Então, muito cuidado com o que vocês veem em termos de notícia por aí. Porque nós, enquanto público leigo, muitas vezes a gente vê uma notícia que é colocada de forma assustadora e de forma bastante tendenciosa, às vezes de propósito, às vezes porque não se investiga a fundo o que aquilo quer dizer num contexto geral. Tá? Então, a partir do momento que eu digo para vocês que nós temos por ano 15 mil casos dessa doença, aí você pensa, nossa, gente, mas eu convivo com isso há muito tempo e não sabia? Exato. 15 mil crianças no Brasil sendo internadas, muitas vezes, por causa dessa doença aqui, que agora estão associando com Covid. Só que Covid é doença de 2020 no Brasil, né? A partir de 2020. Então, assim, fiquem atentos a dados. Eu sei que, às vezes, para o público, em geral, é muito difícil. Isso requer um dado, um olhar treinado de alguém que tem experiência com avaliação de dados científicos, de dados estatísticos, tá? Então, eu sei que não é fácil, mas a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente lê, pessoal, porque existe tendenciosidade, existe superficialidade no que é colocado, ok? Então, a gente tem que ficar muito esperto com isso. E o outro ponto, raridade dos óbitos. É muito raro ver óbitos nas crianças afetadas por Covid, tá? Vamos puxar a sardinha aqui para Uberlândia, já que nós estamos propondo o retorno aqui na cidade de Uberlândia, mas na realidade nós propomos isso para o Brasil todo, tá? Eu vou passar aqui agora para uma outra parte da apresentação, aqui para o site. Eu já vou compartilhar a outra tela, tá bom, Augusto? Sharing. Share screen. Então, eu vou pegar a minha tela toda. Só confirma aí para mim, Augusto, por gentileza, se esses gráficos estão aparecendo no navegador. Ótimo, perfeito. É isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Por favor, gente, não se assustem, tá? Estou aqui justamente para ajudar, para vocês não se apavorarem. Esse gráfico aqui está no site da Transparência, tá? registrocivil.org.br. Aproveito para agradecer aos pais, gestores de escolas, que fazem parte do nosso grupo aqui, que luta pelo retorno das aulas presenciais em Uberlândia, por sempre ajudarem a acharem fontes de informação. Hoje eu estava preocupado justamente em achar essas informações que eu quero mostrar para vocês aqui. Eu corri lá no grupo, pessoal, olha, vocês sabem onde eu acho isso? Porque, como eu falo para vocês, é um trabalho de formiguinha para a gente sair da superficialidade do que é publicado pelos sites de notícias e enxergar a coisa de uma forma mais profunda, mais ampla, tá? E aí esses gráficos aqui, para vocês não se assustarem, eles mostram o quê? A frequência de mortes associadas, por exemplo, com doenças respiratórias, aí entra Covid,
mas não só Covid, entre uma série de outras doenças, tá? Eu tenho específico para Covid-19, eu tenho causas cardíacas, tá? Tá aqui o site para quem quiser acessar, transparencia.registrocivil.org.br, tá? Entrando lá, vocês podem entrar nas abas de busca. Aí eu venho aqui e seleciono Estado Minas Gerais, no estado eu seleciono o município que eu quiser, no caso, Uberlândia. O período que eles colocam aqui está de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Ele vai avaliar os últimos 3 anos, tá? Então, automaticamente, ele avalia aqui 2019, 2020 e 2021 até o presente momento. Então, esses são os óbitos na cidade de Uberlândia, tá? Por faixa etária, então, vocês estão vendo aqui, ó, menos de 9 anos, 10 a 19, 20 a 29, 30 a 39, ok? Aí nós temos a legendinha aqui em cima, os óbitos que são os demais óbitos. Esses são os números totais, 1.295, desde do 1º de janeiro de 2019 até o presente momento, tá? As mortes por insuficiência respiratória em 2019, 184. Por insuficiência respiratória em 2020, 153, tá? E por insuficiência respiratória 2021, 20 mortes por enquanto, tá? Do sexo masculino aqui, cor da pele indiferente, hospital, local de óbito, hospital, domicílio, via pública, outros, ou seja, todos os locais de óbitos, tá? Aí a gente olha aqui nesses gráficos, na hora que a gente aponta, vocês devem estar vendo aparecer uma janelinha. Tá lá, menor do que 9, ou seja, são todas as crianças abaixo de 9 anos, 0 a 9 anos, tá? O que a gente pode ver ali dentro? O que chama atenção? Os demais óbitos, 2019, 46. Insuficiência respiratória, 2019, 13. Pneumonia, 2019, ninguém morreu, 0, tá? Se a gente procurar Covid aqui em 2019, evidentemente que não vai ter. Mas se a gente descer um pouquinho nesse quadro aqui, eu não vou andar com o meu mouse, senão eu perco essa janelinha que abre, que é transitória, tá? Mas se a gente descer um pouquinho mais lá para o meio, a gente vai ver lá, ó, Covid 2020, entre parênteses, 0. O que esse dado indica? O que é óbvio aqui. Nenhuma morte na faixa etária abaixo de 9 anos na cidade de Uberlândia por Covid-19. Em 2021, Alberto, com esse aumento de casos, essas UTIs lotadas, tá lá, ó, Covid 2021, 0. Tá? Até então, nenhuma morte por Covid nessa faixa etária. Ou seja, desde que a doença chegou em Uberlândia, nenhuma criança abaixo de 9 anos de idade faleceu. Tá? O que é extremamente, como eu posso dizer, é um alívio, né, saber disso. 10 a 19 anos, mesma coisa. 2019, claro, não vai ter nada de Covid. 2020, como tá lá, ó, quadradinho branco, Covid 2020, 0. Lá, o último, lá embaixo, Covid 2021, 0. Nenhuma pessoa na cidade de Uberlândia, tá? Em todo esse tempo avaliado de Covid aqui, entre 10 e 19 anos, nenhuma pessoa nessa faixa etária veio a óbito por Covid, tá? E aí, o que é mais interessante ainda, tá? É avaliar que o mesmo acontece na faixa aqui de 20 a 29 anos, pessoal. Covid 2020, 0. Covid 2021, 0. Que já é uma faixa etária que é mais afetada pela doença, que corre mais risco, tá? Vamos olhar lá, 30 a 39 anos, por exemplo, ó, já aparece a barrinha aqui cinza, ó. Essa cinza aqui indica os óbitos por Covid. Aí nós temos, infelizmente, começa Covid lá 2020, 17 entre parênteses, e lá embaixo, Covid 2021, nós já temos 3 óbitos nessa faixa etária para o ano de 2021 aqui em Uberlândia. Tá? Então, nós estávamos falando de óbitos. Qual é a probabilidade de uma criança, de uma pessoa em Uberlândia, entre 0 e 29 anos, vir a óbito por Covid? Ela é baixa. Ela é baixa. Tá? E os dados, a observação do que nós temos, esses são dados oficiais, ok? Esses são dados oficiais, não são dados meus. São dados oficiais.
Esses dados mostram que, de fato, é isso que ocorre, tá? Se nós formos avaliar o contexto estadual, tá, o percentual de mortes por crianças nessas faixas etárias, no contexto estadual, a gente deveria ter tido uma previsão, ou melhor dizendo, nós teríamos uma previsão, tá, em torno de um óbito na faixa etária abaixo de 9 anos e 3 óbitos na faixa etária entre 10 e 19 anos, tá? Seguindo a tendência do estado de Minas Gerais. É claro que como o estado é bastante heterogêneo, tudo depende de características das pessoas, condições de vida, eficiência do sistema imunológico, quer dizer, são uma série de fatores, né? Aí a gente vê que no caso da cidade de Uberlândia, a gente nem chega nessa previsão que poderíamos ter de óbitos frente ao que acontece no estado. E, é claro, gente, eu não estou desmerecendo nenhuma morte aqui. E eu entro aqui num campo bastante complicado, que eu posso ser atacado de duas formas. Eu sou muito grato por dizer que até o presente momento, meu filho não foi levado por essa doença, tá? Se eu estivesse aqui nesse exato momento defendendo o retorno das aulas presenciais, apesar de uma possível perda do meu filho, eu seria taxado de agora ele quer que os filhos de todo mundo morram. Ao mesmo tempo em que, como eu não perdi meu filho, né, eu também posso ser taxado de louco por expor o meu filho ao risco. E, na realidade, os dados que eu estou apresentando para vocês mostram que não é nada disso. Basta nós procurarmos as informações mais adequadas, tá? Então, voltando à nossa apresentação. Voltou à tela de apresentação, Augusto? Não? Então, vou fazer um stop sharing. Ok. Então, agora voltou a nossa tela, imagino. Perfeito. Então, vamos lá, continuando. Os óbitos são raros, como eu mostrei para vocês, tá? O fechamento de escolas ajudaria na contenção da pandemia, pessoal? Os dados mostram que não. Mas sejamos um pouquinho mais numéricos e matemáticos, né, para os que gostam de números. O fechamento de escolas ele ajudaria a prevenir possivelmente entre 2 a 4% das mortes associadas com a doença. Tá? Se você pensar que a cada 100 óbitos nós teríamos a possibilidade de salvar 2 a 4 pessoas, né? Você pensa, não vale a pena, Alberto? Do ponto de vista de vida, é claro que vale a pena, toda vida importa. Mas nós precisamos sempre nos colocar, gente, eu tenho convicção de que a vida dos gestores públicos nos últimos 12 meses não está fácil. Tá? Não está fácil. E eu bato palmas para os gestores públicos, independente deles estarem acertando ou errando, tá? Tentando fazer muito, tentando fazer pouco, não importa. Eles estão tentando fazer alguma coisa. Porque é uma confusão. Do ponto de vista do gestor público, ele tem que pensar que 2 vidas, 4 vidas, uma vida importa, mas o fechamento das escolas para salvar 2 a 4 vidas, ele terá impactos na vida das outras demais, tá? Para salvar essas 2, 4 vidas, então se vocês querem entender a dificuldade de uma decisão como essa, infelizmente, vocês têm que sair do ponto de vista da sensibilidade, da emoção e pensar do ponto de vista de administração pública, tá? Eu não sou administrador público, nunca fui, tá? Mas no pouco que eu entendo, o administrador público, ele tem um papel de governar pensando em maiorias. Claro, em alguns casos pensando em minorias também, é evidente, né? Mas em casos como esse daqui, tá? Para salvar 2 a 4 vidas, será que os impactos que ele vai causar para os demais membros da sociedade vão compensar? Se sou eu a perder a minha vida ou a perder alguém que eu amo aqui, eu diria, no aspecto emocional, que sim, vale
porque aí eu teria aquela pessoa amada comigo, eu não perderia a minha vida. Só que o gestor público, ele não pode pensar dessa forma, ele é impedido de pensar dessa forma, tá? Ele tem que pensar que esses impactos aqui, eles podem ser tão sérios, mas tão sérios para a sociedade, que às vezes ele vai se ver obrigado a arriscar a vida dessas duas, as quatro pessoas para um bem maior. Eu sei que isso é triste, gente. Do ponto de vista sentimental e de manutenção da vida, de respeito à vida, pode parecer um horror. Mas é uma decisão que é tomada e é uma decisão que é difícil, infelizmente. Tá? Então, quando a gente fala aqui, ó, o fechamento das escolas poderia prevenir de 2 a 4% das doenças, horas, não vale a pena, Alberto? Claro que toda a vida vale a pena, mas do ponto de vista de políticas públicas, pode não valer a pena para as demais pessoas. Você vai causar um estrago muito maior do que o óbito de algumas pessoas dentro desse universo aqui que nós falamos. Tá? Então, essa é outra coisa extremamente importante que nós temos que ter em mente. A empatia, e a empatia também envolve nós pensarmos do ponto de vista do gestor público. Se fosse na sua mão, o que você faria? A contaminação das crianças em casa e na escola. 10% dos casos de Covid, tá, que são estudados no ambiente, ou melhor dizendo, de todos os casos de Covid registrados, pessoal, em geral, 10% ocorre no ambiente doméstico, tá? Perdão, troquei aqui. De todos os casos de contaminação por Covid no ambiente doméstico, perdão, vou corrigir, tá? De todos os casos de contaminação no ambiente doméstico por Covid-19, tá? 10%, ou seja, a cada 100 casos de Covid-19, vistos no ambiente doméstico, nas casas, tá? O contágio ocorreu dentro de casa entre pessoas da mesma família. A cada 100, em 10 casos, o paciente zero era a criança. O que é o paciente zero? Foi aquele caso em que a criança levou o vírus para dentro de casa. Ok? Em 100, são 10. Pessoal, existe a possibilidade, portanto, disso acontecer, da criança levar o vírus para casa? Existe. Mas ela é considerada baixa. Baixa. É isso que eu preciso que vocês entendam, tá? A probabilidade de uma criança levar o vírus para casa é baixa. Ela existe, mas ela é baixa. Então, se você, uma vez que as escolas estejam abertas para o ensino presencial, se você optar por não enviar seu filho à escola, e eu entendo isso, é importante que você tenha isso em mente. Ou você que está, de repente, aí lutando, porque você não entende como é possível eu querer que o meu filho vá para a escola numa situação como essa. É por causa disso aqui também, ó. Eu sei que a probabilidade dele trazer o vírus para casa e me contaminar ou contaminar a minha esposa é pequena, é de 1 em 10. 10%. Tá? Mas qual é a probabilidade do meu filho desenvolver distúrbios psicológicos, distúrbios alimentares, tá? De ter prejuízos imensos no seu desenvolvimento físico por não poder ir à escola? Garanto para vocês que o percentual de chance disso acontecer é muito maior. Muito maior. Tá? Então a gente tem que colocar as coisas numa balança e decidir para que lado a gente vai. E no caso, o fiel da balança está apontando para o lado da segurança. Ok? Mas é claro que cada um deve tomar a sua decisão com base no risco que ela quer correr. Se para você como pessoa, como ser individual, 10% é um risco muito alto, então não envie seu filho à escola, fique tranquilo, tá? Mas é importante nós termos essas informações para não tirarmos a possibilidade de levarmos à escola as crianças, sendo que elas podem ir e existe segurança para isso. Para, pelo menos, permitir que os que querem o façam, tá? Tem vários estudos, tá, gente? Eu estou citando 2 australianos aqui, que são os que eu mais gosto, por exemplo, mas tem vários estudos
que atestam essa segurança, essa baixa transmissibilidade do vírus da Covid-19 para outras crianças e das crianças para os adultos, tá? Aí, falando em termos de escola, a gente falou aqui do ambiente doméstico, mas e na escola, que é o nosso principal interesse aqui, ó? Vou dar um exemplo bem interessante. Austrália, 15 escolas, 10 berçários. Berçário é uma coisa muito interessante porque o pessoal fica todo mundo desesperado, né, Augusto? Porque você vai pegar nas crianças, você vai trocar fralda, não, eu vou pegar a Covid, né? Eles avaliaram aí, de início, tá? De início, essas 15 escolas e 10 berçários já tinham 12 crianças e 15 adultos que tinham sido infectados, tá? De partida. Onde, Alberto? No ambiente escolar? Não, fora. Ok? Essas crianças pegaram Covid em casa, no contato com pai e mãe que trabalham. Tá? E os professores também pegaram Covid em casa ou fora da escola, em outros ambientes que, porventura, eles viessem a frequentar. Tá? Essas 12 crianças e 15 adultos tiveram contato nesse período com 1.448 pessoas dentro das escolas e berçários. Eles testaram 633, tá? Gente, não assusta. Por que eles testaram tudo? Porque em estatística isso é muito comum, amostragem, tá? 633 pessoas no universo de quase 1.500 é uma boa representatividade, é praticamente um terço, né, de todas as pessoas do universo avaliado. Então, tudo que eles descobrem para essas 633 pode se refletir muito provavelmente bem nas 1.448 pessoas, tá? Para quem não sabe, não está acostumado com estatística, tudo que a gente faz é assim. Nunca se avalia, ou quase nunca se avalia total. Porque muitas vezes é impossível medir o total, né? Então, dessas 1.448 pessoas que tiveram contato com essas crianças e adultos contaminados, 633 foram testados, que seriam os casos de infecção secundária dentro da escola. E aí, olha que interessante. Dentro desse universo de 15 escolas e 10 berçários, eles viram 3 escolas, 3 somente, com 18 casos de infecção secundária. Tá? Desses 18 casos de infecção secundária, 3 eram crianças e 2 eram adultos. Isso dá aqui 5 casos. E os outros casos, Alberto? Esses outros casos eram o de infecções secundárias fora da escola. Ou seja, essas 12 crianças e 15 adultos levaram o vírus para fora da escola e contaminaram fora da escola 13 pessoas. Olha, dentro da escola. Fora da escola, muito provavelmente a gente está falando do ambiente doméstico, onde ninguém vai usar máscara, onde todo mundo se abraça, todo mundo beija, as pessoas dormem juntas, tá? Na escola, 5. Tá? Como eu estou falando de 5 e 633, se eu multiplicar, grosso modo, por 3 para chegar nesse total, eu vou ter em torno aqui, de 15. Eu já fiz as contas antes, o número exato dá 11,5, tá? Para a gente não puxar demais a coisa. 11,5 num universo de 27, tá? Isso está dando praticamente, pessoal, uma taxa de transmissão de 0,5%. Tá? Uma taxa de transmissão de 0,5%. Ok? 12 crianças e 15 adultos conseguiram transmitir isso, 27 pessoas conseguiram transmitir isso, tá? No universo de 633 pessoas para 18 apenas. Entendem como é baixo? Tá? É baixo. No ambiente escolar é baixo para os adultos, mas é baixo principalmente para as crianças, tá? É baixo principalmente para as crianças. Um outro dado, 34 escolas e berçários, conjunto, 34 escolas e berçários. 39 pessoas contaminadas de partida, logo no início do estudo. 3.824 alvos, ou seja, 3.824 pessoas nessas escolas e berçários. 33 casos apenas, 33 casos secundários em 10 instituições, das 34, praticamente um terço só. Taxa de transmissão, 0,9. Os valores, eles são bastante variados. A gente pode chegar, a gente pode encontrar taxas de transmissão
de em torno de 1%, a taxas de transmissão de 0,05, 0,005, tá? Tudo depende muito da situação. Então, cada local avaliado dá uma taxa diferente, mas em todos os casos as taxas de transmissão são baixas. O que acontece aqui dentro da escola de diferente que não tem em casa? Na escola, esse contato doméstico íntimo que nós temos não existe. Na escola, as crianças estão usando máscara e as crianças estão lavando as mãos o tempo todo, tá? Nem estamos considerando aqui, pessoal, aspectos estruturais. Por exemplo, a ventilação da sala, tá? Quantas janelas tem, quantas portas tem, ok? A quantidade de distanciamento. Nem estamos considerando esses aspectos aqui. É basicamente máscara e higiene, tá? Condições sanitárias. Tem um material de referência interessante atual do CDC dos Estados Unidos, que é o Centro de Controle de Doenças, tá? E o CDC recomenda que, contanto que você siga essas diretrizes de usar máscara e lavar as mãos, tá? Você não precisa se preocupar tanto com o número exato de crianças que você vai colocar dentro da sala de aula, a altura da sala, as dimensões da sala, quantas janelas tem, porque esses são aspectos que contribuem muito pouco, tá, para evitar a disseminação do vírus dentro de uma sala de aula. Então é basicamente isso aqui, ó. Isso aí é a minha experiência própria que eu tenho visto com várias crianças, tá? Isso aqui é muito tranquilo das crianças aprenderem, tá? Bom, pessoal, ficou claro então, a partir do momento que vocês a partir do momento que se começou a observar as crianças nas escolas, ficou muito claro que as crianças não representavam um risco, tá? Como se acreditava no início, e eu já expliquei para vocês por quê. Né? Porque o comportamento do vírus nessas crianças não era o mesmo que o comportamento do influenza, tá? Da gripe comum. Por que as crianças são menos suscetíveis à doença? Por que as crianças elas se contagiam menos? Então, a probabilidade do seu filho no ambiente escolar, principalmente se ele estiver usando máscara e se nós tivermos os cuidados de higiene necessários, a probabilidade do seu filho se contagiar no ambiente escolar é pequena, é baixa. Crianças raramente desenvolvem sintomas, mesmo que elas tenham contato com o vírus da Covid, que é o SARS-CoV-2, tá? Um coronavírus associado a SARS, síndrome respiratória aguda, né? Quando esses sintomas aparecem, esses sintomas raros, na maioria das vezes eles são leves, ok? Já falamos sobre essa questão da sintomatologia lá atrás. E mesmo quando as crianças são sintomáticas, ou seja, a carga viral é maior, a transmissão é baixa. Então, pessoal, uma criança dentro da escola, ela não apenas não representa risco para os colegas, ela não representa risco para os professores, ela não representa risco para os cuidadores, e ela não representa risco também, ou melhor dizendo, o risco é muito baixo, né? O risco é muito baixo dela ser um problema para as pessoas em casa, tá? Entretanto, por segurança, todas as vezes, e os protocolos desenvolvidos pelos governos municipais apoiando o retorno das aulas presenciais, eles são muito claros. Se a criança apresentar sintomas, gente, fique em casa, ok? Se recupera, testa para saber o que é, ok? Se o professor testar positivo, se afasta, isola a turma. São formas de garantir que a doença não vai se espalhar, tá? Mas não é pânico. É só para a gente ter certeza mesmo, já que é uma doença tão assustadora, tão incerta, e nós estamos aqui trabalhando com dados científicos, tá? Que mostram tendências, que mostram probabilidades, né? Mas que nunca vão dizer para você
seu filho nunca vai pegar Covid indo para a escola. Não. Ninguém vai dizer isso para você. Tá? A única forma de o seu filho nunca pegar Covid é você e seu filho ficarem em casa o tempo todo e não saírem para nada. Ok? É a única forma de vocês não pegarem Covid. Tirando isso, sempre haverá um risco. Que no caso do ambiente escolar, tá? No ambiente escolar, esse risco é baixíssimo. Professor, não tema. Vovô e vovó, não temam. Mas essa, como sempre, é uma decisão individual. Ah, eu tenho minha bisavó, meu bisavô, velhinhos lá em casa, cheios de comorbidades, eu não quero arriscar. Ok, isso será respeitado e seu filho pode ter acesso ao ensino remoto, ok? Pensando no bem maior de outras pessoas. Mesmo que saibamos que a probabilidade dele passar alguma coisa para essas pessoas é baixa. Mas se isso vai te trazer mais segurança, faça. Porque o retorno das crianças ao ensino presencial não é obrigatório, ok? Porque nós sabemos que a probabilidade não é zero. Por que as crianças, já estou acabando, tá, pessoal? De forma bem simples, por que as crianças são menos suscetíveis à doença? Tá? Por causa de várias características biológicas que são intrínsecas a elas. E é isso até, pessoal, que garante principalmente a segurança na escola. Mais do que máscara, mais do que lavar as mãos o tempo todo ou higienizar as mãos o tempo todo. São essas seguranças biológicas. Não é à toa que dentro do ambiente escolar é recomendável que os professores e demais profissionais permaneçam distantes uns dos outros, mantenham o distanciamento, evitem contato, façam a higienização correta dos objetos e dos ambientes de trabalho. Tá? Para os adultos é perigoso. O professor não vai pegar da criança, mas ele pode pegar do professor, se eles tiverem um contato que eles não devem ter. Então, gente, vamos respeitar essas condições que dá para a gente voltar com o ensino presencial tranquilamente, porque o ambiente da escola é muito seguro e a gente pode tornar ele ainda mais seguro seguindo as diretrizes, tá? Então, as crianças, elas têm uma diferença de funcionamento do sistema imune, ok? Então, o sistema imune das crianças é muito bem preparado, para nossa sorte, para lidar com o Covid. Isso tem a ver principalmente com a imunidade inata, que é a imunidade com a qual a gente nasce, tá? Imunidade de nascimento, ok? Essa imunidade de nascimento, que, claro, vai se desenvolvendo ao longo do tempo, ela garante uma boa proteção do nosso corpo contra diversas doenças. Inclusive, as crianças, elas são bastante resistentes, acreditem, contra doenças para as quais nós somos vacinados quando crianças. Sarampo. As crianças são muito mais resistentes ao sarampo. O sarampo é muito mais perigoso do que um adulto, do que para uma criança, acreditem. Tá? Sarampo. Pólio. Ok? Muito mais perigosa se afetar um adulto do que a criança. É claro que se a criança for afetada, ela pode levar sequelas para a vida adulta, né? Doença dos legionários. Doença dos legionários. Hepatite A, uma doença viral. Então, são vários exemplos aqui. Dengue. Vários exemplos aqui, pessoal, de doenças aos quais as crianças, elas têm uma imunidade inata que trabalha bem. Então, elas acabam se tornando um pouco mais fortes para combater esses vírus, tá? E, ao mesmo tempo, as crianças têm uma imunidade adaptativa mais fraca. E a imunidade adaptativa das crianças, logo que elas nascem, por exemplo, no caso dos bebês, ela é dada por anticorpos. Anticorpos fornecidos pelo leite materno, por exemplo, né? E depois de um tempo é que essa criança, em contato com as substâncias presentes no meio ambiente, ela vai desenvolvendo os próprios anticorpos, né? Então, essa imunidade que nós chamamos de adaptativa na criança, ela é mais fraca. E aí você pensa, nossa, mas isso não predispõe a pessoa a ter mais doenças? No caso de algumas doenças, sim, mas no caso do Covid, a resposta dos anticorpos do corpo, no caso de nós adultos, contra o vírus que causa Covid-19, essa resposta ela é muito forte, tá? É como se você quisesse destruir um alvo muito distante com uma bala de canhão.
Um alvo muito pequeno, tá? Você vai destruir, muito possivelmente, o que você quer destruir, mas, ao mesmo tempo, você vai destruir muita coisa que está em volta. Então, a resposta do corpo contra a Covid-19, no caso dos adultos, ela é muito forte, tá? E, em ser muito forte, ela causa estragos, tá? O principal estrago é justamente a fibrose pulmonar. O que eu chamo de fibrose pulmonar é o pulmão, é parte dos tecidos pulmonares serem destruídos, serem substituídos por um tecido que não tem função respiratória, e aí a pessoa vai perdendo capacidade respiratória, tá? E por isso que ela é internada, ela vai para UTI, ela vai para intubação, tá? Então, nós, adultos, temos uma resposta tão forte que nós acabamos tendo, em alguns casos, não são todos os casos, uma destruição pulmonar que as crianças normalmente não têm, tá? As crianças têm uma série de resistência a outras doenças, como eu comentei com vocês aqui. As crianças têm contato com viroses no ambiente escolar. A gente sabe que quando a criança começa para a escola, ela vive doentinha. É gripe, é diarreia, é nariz escorrendo, tá? Então, essa exposição das crianças ao ambiente escolar, ao mesmo tempo que ela traz doenças novas para essa criança que ela nunca teve contato e muitas vezes ela fica ruim, ao mesmo tempo ela ajuda a desenvolver a imunidade dessa criança. Tá? E o contato dessas crianças com essas viroses no ambiente escolar aumenta a proteção contra a Covid-19, tá? Então, essas crianças, elas tendem a ter uma resistência maior a adquirir esse vírus. A vacinação contra outras doenças também é um fator interessante, tá? Vacina contra tuberculose, ok? Vacina contra a meningite, e vacina contra poliomielite, tá? Por exemplo, são 3 vacinas que, quando aplicadas em pouco tempo, elas têm alguns estudos que mostram que elas parecem, a gente nunca pode afirmar 100%, tá? Mas elas parecem trazer uma proteção maior das crianças contra a Covid-19, tá? E tem que ser recente, é por isso que não adianta o adulto lembrar, mas eu tomei todas essas vacinas aqui quando eu era pequeno. Sim, isso aconteceu há anos ou décadas, tá? E aí, esse papel protetor, ele perdeu o efeito, aparentemente, ok? Então, a vacinação recente nas crianças é que parece contribuir com relação a essas vacinas aqui, né, que foram algumas das estudadas, parece conferir alguma proteção dessas crianças contra a Covid-19, tá? E aí, a melatonina e receptores para SARS-CoV-2, talvez seja o aspecto mais complicado. Melatonina é hormônio do sono. A gente dorme, a gente sente sono, porque a concentração desse hormônio no sangue começa a aumentar. Então vai aumentando, 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 chega uma hora que ele bate um pico, a gente não aguenta de sono, a gente vai dormir, tá? Se a gente dorme mal, é porque nós temos muitas vezes distúrbios na produção dessa melatonina, desse hormônio. O que a melatonina tem a ver com Covid-19? A melatonina, ela é responsável por inibir nas células, seja das crianças ou das adultas, um receptor, tá? Um receptor. O que é o receptor? O vírus, o SARS-CoV-2, para entrar nas nossas células, ele tem uma chave. Toda chave precisa de uma fechadura. Nós, adultos da espécie humana, temos muitas dessas fechaduras que são reconhecidas pela chave que o vírus do Covid traz. Portanto, ele entra nas nossas células com uma facilidade muito maior do que no caso das crianças. Porque no caso das crianças, quase não existem essas fechaduras disponíveis, que são esses receptores. Por que a criança não tem muitos desses receptores? Porque a criança produz muito mais melatonina que nós adultos. E a melatonina inibe o fato desses receptores estarem disponíveis nas células. Eles ficam escondidinhos. Não é que a criança não tem, ela tem, tá? Ela precisa desse receptor para sobreviver como ser humano. Mas ele fica mais lá escondidinho, quase não está disponível, o vírus não ataca, não reconhece, não tem, ele tem a chave, mas não tem a fechadura. Ele não abre a porta, ele fica lá na porta da casa, suscetível a qualquer ataque. Aí o sistema imunológico da criança vai lá e combate esse vírus muito fácil, tá? Elimina, e isso é uma das explicações, uma das principais explicações, justamente,
que nos ajudam a entender por que as crianças se contagiam menos, por que elas raramente desenvolvem sintomas, por que esses sintomas, na maioria das vezes, são leves, e por que as crianças transmitem menos, tá? Por causa dessas características biológicas aqui. Tem uma série de outras que eu poderia falar, mas que também não vale a pena a gente ficar se estendendo muito sobre isso, porque é bastante técnico. E eu acho que deu para vocês entenderem bem o que eu quero dizer. Então é isso, gente. As crianças, elas não são pacientes, vetores assintomáticos do SARS-CoV-2, tá? Elas podem até carregar, como alguns artigos aí que foram publicados sugerem, né, tem um estudo de agosto do ano passado, sugere que a criança carrega 3 vezes mais vírus do que adultos, por exemplo. Inclusive adultos que estão internados na UTI. E aí, para o leigo, vai ser a coisa mais comum ele pensar, se a criança carrega mais vírus, ela vai transmitir mais fácil? Não, ela não transmite mais fácil. Porque esse vírus, ele não tem como entrar nas células na mesma velocidade com que ele faz isso no adulto, na mesma eficiência, e ele é destruído de forma muito mais eficiente pela criança, tá? Então é isso. Isso aqui é só para mostrar a nossa situação atual de casos de Covid-19 na cidade de Uberlândia, nas faixas etárias das crianças, né? Nós temos aqui, isso aqui é o boletim informativo municipal, tá, pessoal? Nós temos de 0 a 5 anos 2 pessoas aqui internadas ou em UTI ou em enfermaria, né, e uma pessoa de 6 a 12 anos internada em UTI ou enfermaria, tá? E aí a gente, de novo, fazendo aquele trabalho de formiguinha, entra aqui nos microdados, aí você baixa para o seu computador um arquivo Excel gigantesco, com todo o histórico de casos por faixa etária, tá? Se a pessoa foi internada em UTI, se a pessoa foi internada em enfermaria, se ela tinha ou não tinha comorbidade, se era doença cardíaca, se era diabetes, por exemplo. São dados muito completos, né? Eu coloquei aqui transparência registro civil. Na realidade, essa tabela com esses dados eu não tirei lá da transparência, tá? Só perdoem essa falha aqui, vamos riscar, porque na realidade isso daqui eu tirei dos dados da prefeitura, ok? Então, o registro civil é aquele site que eu mostrei para vocês. Então, vamos lá, ó. Faixa etária. Isso aqui é em todo o período, desde março de 2020 até o presente momento. Até o presente momento, tá, pessoal? Faixa etária de 0 a 5 anos, tá? Nós tivemos nessa faixa etária mais de 1.400, 1.500 internações de UTI no período, ok? O percentual de internações dessa faixa etária foi de 2,5%, ok? O total, internações totais, tá? Desculpa. Perdão, vamos corrigir. Nós tivemos, mais de 1.400, quase 1.500 casos de pessoas, entre 1.400 e 1.500 casos de crianças de 0 a 5 anos positivadas para Covid-19, tá? Na cidade de Uberlândia, em todo esse período. Mais de 1.500 casos. De todos esses casos, tá? Esses casos correspondem a 2,5% do total de casos na cidade. Nós temos mais de 60 mil casos, ok? Registrados na cidade. De pessoas que foram internadas e de pessoas que não foram internadas. Só caso positivo, ok? Foi feito o teste. 2,5% são as crianças de 0 a 5 anos, ok? 6 a 12 anos, 1,2%, 1,2%. 13 a 39 anos, esse é o problema no dado da prefeitura, porque aí eles estão juntando alguém que está na faixa de 13 a 19 com pessoas que estão de 20 a 39. Eu acho isso complicado, que aí é claro que o percentual aumenta, 10,4%, mas é bem possível que de 13 a 19 a gente tenha um percentual bem baixo e um percentual maior de 20 a 39 anos, ok? Então, 10,4%. E aí a gente vê que esses percentuais, eles aumentam conforme a pessoa vai ficando mais velha, 30% praticamente, 21%, praticamente 20% e 15% 80 anos ou mais. É o percentual de casos no total.
Em cada um deles, esse é o número absoluto de pessoas que foram para a UTI. Vamos, avaliar os percentuais. 13,4% das internações de crianças de 0 a 5 anos, de casos de crianças de 0 a 5 anos eram em UTI. 13,4% dos casos em crianças de 0 a 5 anos eram em UTI. 5,1% de crianças de 6 a 12 anos, que tem um sistema imunológico já bem mais desenvolvido, né, do que crianças de 0 a 5 anos, né, 5,1% eram UTI. E aí, quando a gente vai avaliar os outros estratos, olha isso, gente, 13 cai para 5, aí já sobe para 27, 39, 45, 46 e 40. Quase metade dos casos das pessoas acima de 40 anos são internações de UTI. Vamos olhar a enfermaria, ó, que aí, no caso de enfermaria, são os casos mais leves, né? 13,4% UTI aqui, 0 a 5 anos, 63% enfermaria. Isso significa que nós temos praticamente 77% dos casos internação e 23% dos casos não internação. Nossa, 77% de casos de internação é um número muito alto, Alberto. Compara com isso aqui, ó. 77, 83, 87, 89, 88, 93. Quase a totalidade dos casos acima de 80 anos, ou com 80 anos ou mais, quase a totalidade tem internação. Somente 6,2% não interna. Tá? E vocês veem que a proporção entre UTI e enfermaria, ela é próxima. Mas aqui, ó a diferença, ó. UTI, enfermaria. 13 para 63. 40 para 53. Percebem a diferença? Mas isso eu não estou falando lá do outro lado do mundo, não, tá, gente? Aí eu não estou falando da Austrália, eu não estou falando da Europa, estou falando dos Estados Unidos, estou falando do Brasil e Uberlândia. É só observar os dados e saber analisar. Tá? A questão de óbitos eu já comentei com vocês, só para fechar. 18.912 óbitos em Minas Gerais por Covid-19, sendo 18 óbitos abaixo de 9 anos, 63 entre 10 a 19. Isso dá 0,09% e 0,33%. São números extremamente baixos nessas faixas etárias. O total de óbitos em Uberlândia esperado para um total de 857 mortes de dados que vão até sexta-feira seria de uma morte aqui nessa faixa e 3 mortes aqui nessa faixa. Espero que vocês lembrem que eu falei que nós temos 0 e 0, de fato. Isso aqui seria uma previsão com base no que acontece no estado. Então, eu espero que com esses dados eu tenha mostrado para vocês que há informação mais do que suficiente para nós nos sentirmos bastante convencidos de que há segurança em colocar as crianças na escola. Tá? Eu acho que esse é o grande objetivo dessa live de hoje. Eu espero que eu tenha alcançado esse objetivo, que eu tenha conseguido despertá-los para uma realidade diferente do que é colocado para a gente, porque, afinal de contas, quando a gente entra nos websites, nós vemos o quê? Óbito, casos, UTI, síndrome rara, criança internada, é isso que nós vemos, tá? E todo esse tipo de coisa assusta, causa pânico, tá? Então vamos tentar nos aproximar, aproveitar essas oportunidades de nos aprofundarmos mais nos dados para entender um pouco mais a realidade da coisa e, com base nisso, tomar decisões mais acertadas, tá? Então esse é o apelo que eu faço para vocês. E fica aqui o meu convite para aqueles pais que querem levar os seus filhos à escola, que precisam levar os seus filhos à escola, lutem, porque existem forças poderosas, muito fortes, que estão lutando contra essa iniciativa, que estão lutando contra as nossas crianças irem para a escola. Só que, mais poderosas do que elas, somente o conhecimento e a nossa vontade em difundir esse conhecimento. Tá? Só isso vai fazer com que as crianças possam voltar à escola em segurança, ok?
Muito obrigado, mais uma vez agradeço pela oportunidade, vereador Charles, Augusto, pela ajuda técnica aqui e pela audiência de todos vocês. Forte abraço a todos e se cuidem. Alberto, muito obrigado. Uma única pergunta, nós estamos falando do tempo, se tinha aqui, já falou de meia hora. Eu agradecer por ter falado tudo, mesmo num tempo maior do que o senhor tinha. Muitos pais, até falou sobre isso, mas só para deixar bem claro, muitos professores falam assim, a criança não fica com máscara no rosto, criança vai tirar a máscara e vai ficar desprotegida. É óbvio que você já explicou isso por N fatores. Agora, só para deixar bem claro, vamos supor caso não tivesse esse protocolo das crianças usarem máscara. Faria alguma diferença? Muito pouca, se é que faria. Eu tenho um exemplo da Noruega, por exemplo, que estava com as escolas funcionando, né, o número de casos é baixo e as crianças não estavam utilizando máscara, até mesmo porque existe uma recomendação da Organização Mundial de Saúde para que as crianças abaixo de 10 ou 12 anos, se eu não me engano, não usem máscara. Tá? Então é só uma forma de dar mais garantia e mais segurança. É uma doença que apavora. Então, se você puder trazer para as pessoas, pelo menos do ponto de vista psicológico, uma segurança maior, então é válido. Excelente, professor. Gratidão, obrigado mesmo por trazer esses esclarecimentos. Agora eu preciso de uma ajuda de você que está nos assistindo e quer a volta às aulas do ensino presencial. Já copia o link. Quando você vai no canto superior direito, você consegue copiar o link desta live. Eu vou compartilhar agora. Então, logo depois que eu compartilhar, compartilhe em todos os grupos de WhatsApp que você faz parte. É um apelo que eu faço a você. Copie o link dessa página e compartilhe em todos os links de WhatsApp e em todos os grupos do Facebook. Vamos fazer chegar ao ouvido de todos essas informações. Nós precisamos trazer luz nesse momento de insensatez. Quem chegou agora vai ficar live compartilhada e é só voltar no início. Vou pedir aqui ao professor algumas fontes e vou colocar na descrição. Professor, tem algum e-mail, se alguém quiser te solicitar as fontes desta palestra? Passar o meu e-mail profissional, Alberto Moraes, com ES, tudo junto, sem ponto, sem underline nem nada, Alberto Moraes, @ufo.br. UFO de Universidade Federal de Uberlândia. Então, Alberto Moraes, @ufo.br, quem tiver dúvidas a respeito das fontes. Vou deixar o número do gabinete também, caso você tiver algumas dúvidas, nós temos algum estudo, inclusive o estudo do Dr. Alberto, e se ele liberar, eu vou estar encaminhando com vocês, que foi entregue à promotoria da cidade também. Colocou? O gabinete. Já coloco aqui, mas o que nós precisamos de vocês, pais que estão nos assistindo? Compartilha para que o maior número de pessoas também tenham essas informações, tá? E eu vou trazer mais informações aqui para vocês essa semana. A ideia é trazer luz. A mídia, ela ganha muito dinheiro com o caos. Muito dinheiro, vocês não têm noção. Então, quanto mais elas compartilham o caos, mais envolvimento elas têm. Então, não tem vontade em mudar tudo isso. Agora, várias famílias estão ficando devastadas, crianças sendo levadas ao suicídio, e essas coisas também têm que ser faladas. Um alto índice de crianças com depressão e também tendo até problema de vista pelo grande excesso de uso de tablets. Vou colocar para vocês agora o telefone do gabinete. Tá? A ajuda que eu quero é que vocês compartilhem. Então, gente, gratidão, obrigado.
Obrigado, doutor Alberto. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco esse tempo aqui na live. É muito importante vocês compartilharem para que outras pessoas tenham acesso. Está aí, o DDD é 34, o número 99317-7770. Também pode solicitar lá para nós, que nós estaremos encaminhando para vocês. Forte abraço a todos, que nosso Senhor Jesus nos ilumine. Nós estamos com uma colega internada, oramos por ela mais cedo. Peço oração também pela vereadora Drica, todas as pessoas que estão internadas com Covid ou com outras doenças, porque ainda também temos internações com outras doenças, sim. Eu peço a oração de todos por essas pessoas.